Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou gravar esse vídeo aqui para vocês, para ensinar a formatação completa ali do Word, né? Como a gente viu nas aulas, para vocês poderem praticar em casa, né? Para fazer as listas e a última avaliação. Então, eu peguei um texto ali, pedi para o chat GPT fazer um texto para mim, só para a gente ter, né? Um texto para formatar. Então, pedi para ele colocar vários tópicos e subtópicos, de como fazer ali um texto acadêmico legal. Não se atentem a conteúdo porque é chat GPT, né? Mas só para a gente ter como exemplo. E aí eu colei aqui todo desformatado justamente para eu poder formatar e mostrar para vocês como eu fui fazer. Aí peguei algumas figuras em sites, né? Para a gente ter figuras para fazer e tabelas para fazer as referências, né? As legendas de figuras e. Está gravando aqui. Ok. E fazer aquela lista, né, de sumário de automáticos, tabelas e figuras. Bom, então vamos lá. Então a gente vai formatar aqui do zero esse trabalho, tá? Ah, vamos deixar como se isso aqui fosse um resumo, né? Tá? É, bom, para começar, eu fixo o meu menu aqui do ladinho, né? Para eu poder trabalhar com ele. Então, assim, o que que a gente formata num texto, né? Que precisa cumprir com as normas da BNT. A gente começa ali com os títulos, a galeria de títulos, né? Para a gente formatar o tamanho da letra, né? O tipo da letra, se o texto é justificado, centralizado, enfim. Eu vou tirar, ó, essa numeração aqui automática que foi feita, por quê? Porque nós vamos fazer a nossa numeração. Depois nós vamos fazer aquela lista numerada que eu ensinei para vocês, né? Vou excluir esses números aqui. Vamos ver se tem mais alguns resultados. Tem mais essas linhas, né? Opa, eu tô apagando aqui, mas é só questão, né, do que veio ali do. Pronto, que eu colei, né? Então vamos lá. Então a gente tem o arquivo aqui, tá? Certo? E nós vamos configurar o texto normal, é o texto que a gente preenche ali os tópicos. Então, esse aqui, ó, seria um texto visto como normal. Se eu clico aqui, eu seleciono o meu texto, que vai ser formatado como normal, e clico no botão esquerdo, ó, ele está com a letra calibre, tamanho 11, justificado alinhado à esquerda, né? Então, ele está todo fora de formatação. Excluir isso aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a formatar o texto normal. Então, eu posso ir aqui na minha galeria de estilos, no que está escrito normal, aqui em cima, no meu menu, clico com o botão direito em modificar. Então, o texto normal ele vai ser Times ou Arial, tamanho 12. A cor aqui é automática, sem negrito, sem itálico, sem sublinhado. O meu texto sempre é justificado, então vocês vão vendo. Conforme eu vou clicando aqui, fazendo a formatação, nesse quadro, o... aqui embaixo o texto já vai melhorando. Eu vou compartilhar minha tela toda, né? Porque eu não sei se vocês conseguem ver esses quadrinhos quando eles abrem. Então, aqui, ó, pronto, agora sim, compartilhar minha tela. Então, aqui abre o quadrinho aqui, né? Essa janela de formatação, quando eu clico lá com o botão direito em modificar. Então, assim, conforme eu for ajustando aqui, ó, agora ele vai alinhar à direita, ele vai centralizar o texto. Então, ele vai me mostrando aqui embaixo, ó, nesse quadrado, como que vai ficar, e ele já tá colocando, ó, fonte, time New Roman, 12, justificado. Espaçamento entre linhas múltiplas, então tá errado, né? A gente coloca aqui, ó, um e-mail, que é esse botão aqui do meio. E aí, eu sempre coloco, né, pode ser novos documentos baseados nesse modelo,
ou se você quer manter só nesse documento, tá? Fica a critério de cada um. Eu vou aqui em formatar parágrafo para ver como é que estão os espaçamentos. Ó. Então, aqui ele tem um espaçamento depois, então ele tem que ser zero. Aqui tem que ser recuo zero, direita e esquerda, e o espaçamento zero antes e depois. Tá? Aqui, ó, justificado, o especial é nenhum. Na realidade, quando a gente está fazendo o texto normal, ele pode ter um deslocamento na primeira linha de 1,25. Porque daí é aquele tab que a gente dá ali no começo, é só o começo do parágrafo vai ter um deslocamento, né? E aí, 1,5 entre linhas, tá? Então, ok. E ok. Toda vez que eu clicar em algum texto, ó, esse texto aqui, ó, ele vai ser normal. Então, eu seleciono ele e clico aqui no normal em cima e ele já se ajusta. Esse aqui, ó, é o deslocamento de 1,25 na primeira linha do parágrafo. Se eu der um enter aqui e dizer que é um novo parágrafo, ele vai assumir o espaçamento ali no começo também, o recuo, né? Certo? Então, tudo que for normal, já posso ir colocando. Aqui ele não configurou. Esse que é o problema de você fazer um texto do zero. Você tem que configurar tudo. Pronto, agora foi. Aqui também é normal. Aqui é normal. Aqui é normal. Todos os espaços que eu vou preenchendo dentro dos tópicos e subtópicos são vistos como texto normal. E também, normal, normal. Veja que ele mantém ali, né, o que é negrito, ele não perde isso. Ele só faz a formatação que a gente pediu ali. Pronto. E também vou deixar como normal. Agora eu vou configurar os títulos. Por quê? Porque são esses títulos que vão aparecer no meu sumário. Então, para eu ver se eles estão já configurados, eu venho aqui em exibir no menu em cima e coloco para exibir o painel de navegação. Tá vendo que tem uns espaços aqui, ó, que estão vazios? Se eu clico aqui, ó, são os espaços vazios. Aí eu venho e coloco um texto normal, ele some. Então, senão eles vão aparecer lá no meu sumário automático. Eu preciso deixar tudo redondinho. Mas tem coisas aqui, ó, por exemplo, essa tabela tá aparecendo como parte do meu menu e ela não é figura, então eu tenho que colocar tudo como normal. Quadro 1 também não. Eu deixo só os tópicos mesmo. Ó, agora tá certo. Então vamos lá para a introdução. Então, a introdução, ela é o meu tópico 1, né? O meu tópico inicial, que são os grandes títulos, a introdução, o desenvolvimento da literatura, a metodologia, a resultados ou análise de resultados, conclusão ou considerações finais, né? E as referências. Então, esses grandes títulos são considerados como título 1. Então, a gente vai arrumar, vai configurar eles, porque aqui, ó, tá totalmente fora, né, do padrão, tá a letra tamanho 24, o time está correto, né? Não está em caixa alta, então a gente vai ajeitar aqui. Então, nós vamos aqui no menu, na galeria de estilos. Normalmente o Word já traz, né? O título 1, 2, 3, 4, subtítulo. Mas se ele não tiver, nós podemos fazer um novo. Então, vocês vêm aqui no cantinho, ó, estilos. E lá embaixo, aqui, ó, vai ter novo estilo. Então, você vai criar um novo estilo, vai dizer aonde ele vai se encaixar aqui dentro, tá? Mas como a gente já tem o título 1, vamos configurar ele. Então, aqui no botão direito, eu venho modificar no título 1. E vamos lá, ele é Times ou Arial, tamanho 12. Pode ser em negrito, tá automático, é justificado, um e-mail. E ele não tem aquele recuo, né? Então, eu trago ele mais para a esquerda possível. E deixo aqui, eu clicado em atualizar automaticamente, que daí os próximos que eu criar como título 1, ele já vai atualizar.
Como é título 1, eu vou formatar a fonte e vou pedir para ficar todas em maiúsculo. Ok. E aí eu vou em formatar parágrafo. Eu tiro aqueles espaçamentos, ó, tudo 0, 0, 0 e 0. O meu deslocamento tem 0,63. Títulos não tem deslocamento, então é nenhum. E espaçamento entre linhas, 1,5. Então, ok. Se vocês quiserem aqui já arrumar a tabulação, também pode, tá? Mas, por enquanto, não precisa. E aí eu dou um ok. Ele configurou meu título 1. Tudo que for título 1 agora, eu vou dizer para o Word que ele é título 1, né? Para depois lá no sumário ele aparecer no sumário automático. Então, contextualização do tema é um subtítulo da introdução. Então, ele não é título 1, ele é título 2, né? O desenvolvimento da literatura é título 1. Então, eu vou clicar aqui no desenvolvimento da literatura, vou selecionar ele e vou clicar em título 1. Ó, ele já colocou para mim alinhadinho ali o recuo à esquerda, tudo certinho. O próximo seria a metodologia, título 1. Não precisa nem selecionar, ó, só se eu tiver com o cursor do mouse ali em qualquer letra da palavra metodologia, eu posso colocar como título 1. E considerações finais. Bom, no meu texto faltou as referências, né? Então, vamos acrescentar aqui, ó, referências. Eu já coloquei em caixa alta, mas ela é título 1 também, ó, ela já fica em negrito e tá vendo que já foi recuando ali. Ficou sem recuo, né? Ficou um zero ali na minha margem. Ok, agora eu vou configurar os títulos 2. O que que é título 2? Quando eu tenho título 1, por exemplo, introdução é 1, desenvolvimento é 2, e aí eu tenho um subtópico em cada um deles. Então, o primeiro subtópico da introdução vai ser 1.1, o segundo vai ser 1.2. Então, ele tem dois números, então ele é o título 2, né? Ele vem abaixo do título 1. Ele é o subtítulo do título 1. Lá no desenvolvimento, se tiver o primeiro lá, então, 2 é desenvolvimento da literatura, revisão da literatura, desenvolvimento do trabalho, enfim. E eu tiver, por exemplo, aqui eu tenho, ó, fundamentos da pesquisa, estrutura dos trabalhos, então tudo é título 2, né? Vai ser 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e assim por diante. Então, é o título que tem dois números, né? O que vem abaixo do título 1. A gente vai configurar eles. Eu não clico em nenhum lugar para dizer que é título 1, tá? Ou título 2. Eu só passo o mouse em cima do título 2 sem clicar com o botão esquerdo e vou clicar com o botão direito, vai aparecer o menuzinho e vou clicar em modificar. Ele é Times ou Arial, tamanho 12. O título 2 pode ser negrito ou não, tanto faz, né? Automático. Também é justificado, 1,5. Não tem aquele recuo inicial, então eu trago ele para a esquerda. Clico em atualizar automaticamente e adicionar a galeria de estilos. Vou lá no meu parágrafo, formatar ele. Então, ele não tem deslocamento especial, é nenhum. O espaçamento antes e depois é 0 e o recuo esquerda e direita é 0. Tá vendo que ele fica aqui, ó, como nível 2. Então, o Word já está entendendo que ele é o nível abaixo do nível 1, né? Então, ele é o subtítulo do título 1. O espaçamento entre linhas é 1,5. Ok, ok. E agora eu vou lá onde é título 2. Por exemplo, contextualização do tema é título 2. Ó, e eu já clico no título 2, botão esquerdo, para dizer que ele é um título 2. Justificativa também é título 2. Desenvolvimento da literatura é título 1. Então, quando eu passo o mouse aqui em cima, ó, ele já está grifado aqui como título 1. Esse aqui não está em nada, ele está como normal. Então, ele é título 2. Esse também é título 2. Ver se tem mais algum subtópico. Ó, tem mais um aqui, ó, título 2. Esse também, título 2. A metodologia de título 1 tá certo. Ok. Resultados, ó, título 1, tinha esquecido de colocar, né? Considerações finais, título 1. Ok. Aqui embaixo ficou um espacinho, então a gente vem e coloca normal. Aí ele some aquele espacinho ali de formatação. Salvar, né? E se eu tiver algum título 3 ou 4, eu preciso configurar também.
Então, se eu tiver, por exemplo, aqui dentro da justificativa, então, vamos ver aqui, ó, dentro. hum, Vamos dizer que eu tenho dentro da metodologia um título que seja, vou colocar aqui, título 2 que seja é, estrutura da metodologia. E aí, dentro desse título, eu tenho um título 3 que seja um subtópico da estrutura da metodologia. Então, vamos dizer assim, ó, desenho da estrutura da metodologia, tá? Só como um exemplo. Só que ele não está configurado, né? Então, ele vai ser, por exemplo, aqui seria a metodologia o 3. Estrutura da metodologia 3.1. E o desenho da estrutura da metodologia 3.1.1. Então, ele é um subtópico do tópico 2, né? Ou do título 2. Vou configurar aqui também, vou modificar, times 12 sem negrito, automático, justificado, 1,5, sem recuo. Atualizar automaticamente. Eu vou lá em formatar parágrafo, ele não tem recuo e os espaçamentos são zero. Aqui é 1,5 entre linhas, está correto, ok. Ok, pronto. Ele é um subtítulo, porém ele não está em negrito. Então, configurei todos os meus títulos. Agora, eu vou fazer a lista numerada, tá? Então, eu vou aqui em inserir, né? Na realidade, eu posso aqui na página inicial mesmo. Então, vamos fazer na página inicial. O resumo ele é centralizado. Aqui é sem negrito. Eu vou começar aqui na minha introdução. Então, no primeiro tópico, que é a introdução, eu crio uma lista de numeração. Então, aqui nesse menu, ó, o menu do parágrafo, aqui em cima, onde eu estou passando aqui o mouse, ele tem a opção de numeração, né? Aqui, que é esse botãozinho do meio, para criar uma lista numerada. Então, você pode clicar na seta para ver qual delas que a gente vai criar. Como é um texto, né? Que ele está nas normas da BNT, a gente vai escolher essa primeira aqui, que é um ponto, dois pontos, três pontos. Tá vendo que ele ficou com recuo, né? Então, eu venho aqui e coloco o recuo à esquerda. Eu posso configurar isso também aqui no número, né? Eu posso configurar ele no formato de número, enfim. Depois eu posso alterar nível de lista, eu posso fazer várias outras modificações, tá? Mas para ficar mais fácil, a gente vem aqui no recuo e coloca ele à esquerda e tá tudo certo. Então, tá vendo que os títulos um ele já atualizou, ó. A literatura tá como... Vamos criar revisão, né, da literatura. Ele está como 2, se a gente for na metodologia, ele já colocou como 3, e os resultados 4, consideração 5. Referências não tem número, né? Então a gente tira o número dela. Né? Ó, quando eu puxei o recuo lá do 1, ele já puxou dos demais também, ó. Tá vendo? Então só faz uma vez. Só que eu tenho mais subtítulos. E aí eu não vou criar uma nova lista, eu já criei uma lista. Só que eu quero dizer para o Word que esses subtópicos fazem parte da estrutura dessa lista aqui. Então, eu venho nesse último botão aqui, ó, que é lista de vários níveis. E aí, eu vou dizer para ele qual o formato que eu quero. Pode ser essa daqui, pode ser essa daqui, tá? Eu vou selecionar essa, porque, ó, ele tem todos os níveis, ó, título 1, 2, 3, 4, até 9. Então, eu vou selecionar, ó, e aí ela atualiza. Tudo que tiver marcado como título 1, ela vai já numerar na sequência. Tudo que tiver com título 2 vai numerar com título 3. Então, eu preciso configurar certo. Agora, eu vou ver se está tudo certo. Eu vou pelo meu menu aqui, ó. Justificativa, então, ponto 2 está certo. Revisão da literatura está correto, como título 1. E depois os outros títulos abaixo, ó. Tá vendo que ele criou um 2.3 que não existe? Porque ele estava configurado como título 2. Então, a gente volta e coloca como normal.
Ele já atualizou de baixo, que é 2.3. Aqui esse 2.4 também não existe, então ele é normal, texto normal, né? E agora sim, ó, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Lá na metodologia, ó, ele já entendeu, né, a minha estrutura, que aqui é o 3.1.1, porque eu disse para o Word que ele é o nível 3, certo? Aqui tem um espacinho, a gente coloca como normal, pronto, o meu menu tá perfeitinho aqui, ok? Bom, agora eu posso fazer o meu sumário automático. Então, eu vou jogar isso aqui para baixo, vou fazer o meu sumário aqui. Eu vou em referências, sumário, e eu escolho um modelo. Pode ser o um, o dois, o manual, enfim. Deixa eu escolher esse um para ver como ele vai ficar. Vamos escolher o 2 para ver. Eu vou escolher o que vem mais configuradinho, né? O sumário seria o 2. O 2 ficou perfeito. Então é o 2. A palavra sumário ele veio assim desconfigurada, eu só ou coloco como normal, ou eu mesma, né? Configuro aqui times 12, cor automático, negrito e caixa alta. Pronto. Então, assim, agora eu fiz o meu sumário automático. Toda vez que eu acrescentar algum texto, mudar a página, eu venho aqui nele e clico em atualizar sumário. Se eu mudei só o número de página, eu atualizo só os números de página. Se eu acrescentei algum tópico, então eu atualizo o índice inteiro. Por exemplo, eu estou vendo aqui, ó, que ele não considerou como caixa alta, né? Os meus títulos um. Já vou dar uma olhada por quê. E se eu clicar, por exemplo, Ctrl, Ctrl tá vendo que ficou a mãozinha ali, botão esquerdo, ele me joga lá na introdução. Então, quando você colocar o documento em PDF, ele automaticamente, ao o leitor clicar ali, ele vai direto lá no teu tópico. Então, o sumário automático é muito bom por isso também, né? Ele organiza. Vamos ver por que que ele não tá em tudo em caixa alta. É todas em maiúsculas, tá certo? Não sei por que não ficou, mas a gente arruma aqui manualmente, não tem problema. Normalmente ele já se adapta, né? Alto, maiúsculo. Título 1 sempre é caixa alta. Agora eu volto lá no meu sumário e eu atualizo o índice inteiro. Só que aí eu tenho que arrumar esse aqui de novo, tá? Pronto. Ó, tá lindo o meu sumário. Então, vocês podem deletar essa palavra daqui e escrever ali em cima, né, separado, tanto faz. Bom, agora eu vou fazer o sumário automático das minhas tabelas e figuras. Então, a gente vai formatar nossas tabelas. Vou apagar esse resumo aqui, começar a introdução. Vamos lá, para minha primeira tabela. Eu tenho um primeiro quadro aqui, ó. Vamos arrumar ele. Eu vou colocar um design nele, fechadinho. Se ele é um quadro, então ele é fechado dos lados. Se for uma tabela, aí é aberto dos lados, né? Então, eu vou configurar, vou arrumar ele. Então, eu venho aqui em Layout, coloco centralizado aqui no meio. Esse aqui eu posso colocar uma corzinha, centralizo a informação. Com a linhada à esquerda fica melhor. E aí, como vem lá de ChatGPT, ele vem todo desconfigurado, a gente precisa arrumar, né? E se a gente vai fazendo ali, então já fica certinho conforme nós fomos fazendo. Para ficar bonita a minha tabela.
arrumar os espaços. E aí eu centralizo ela, eu seleciono toda e centralizo ela no meu texto. Cheguei aqui, tá. E aqui eu vou colocar a fonte, né? Cada dados da pesquisa, porque não tem fonte, né? Como se a gente tivesse feito uma pesquisa, por exemplo, só um exemplo, né? E aí aqui eu sempre tenho que ter um texto explicando a tabela e já puxando o gancho para o próximo, né? E, e já mencionando a próxima figura do texto. Nunca posso deixar Nunca é bom deixar espaço aqui entre tabelas e figuras, espaço vazio. Eu sempre tenho que ir explicando elas, né? Bom, então essa minha primeira figura aqui, o quadro é visto como figura, ah, nas normas. Eu também posso criar ali uma legenda escrita quadro, né? Mas vamos configurar como figura. Então, eu já tenho um nome para ele, ó, elementos essenciais de um trabalho acadêmico. Vou dar um Ctrl X para recortar, eu vou apagar isso aqui, o nome. Então, eu vou acima da figura que eu quero fazer. Vou aqui em referências, no menu referências. Eu vou clicar em inserir legenda. Como é um quadro, ele é uma figura. Se fosse uma tabela, eu iria selecionar a tabela, uma equação, né? Tem uma figura, figura um, e aí eu coloco benzinho, não, um tracinho, e coloco o nome da figura. Então, ok. Eu estou configurando já o sumário automático, estou identificando que isso aqui é uma figura. Então, figura um, quadro, esqueci de colocar, né? Quadro, dois pontos, elementos essenciais de um trabalho acadêmico. Percebem que ela veio desconfigurada, né? Eu posso criar um estilo aqui para a legenda. Aquilo já existe, ó. É só eu configurar. Então, eu vou vir aqui com o botão direito, modificar, por automático, sem itálico, a letra é tamanho 12, o espaçamento em meio, é justificado, clica em atualizar, a mesma coisa. Parágrafo não tem deslocamento e não tem espaço antes e depois. Pronto. Ah, na realidade esse aqui é centralizado, né? Então deixa eu arrumar aqui novamente. Modificar ele é centralizado. Ok, pronto. Então agora eu já tenho o nome dessa figura e ela já está configurada como uma legenda. Vamos para o próximo. O próximo aqui, ó, figura 5. Eu não tenho o nome dela ainda, ó. Arranjo dos elementos do trabalho acadêmico. Então, eu vou configurar também. Vou em referências, inserir legenda. É uma figura, né? Ele não entendeu o que eu estou fazendo dessa aqui. Então, agora sim. Estranho. Dois, arranjo dos elementos do trabalho acadêmico. Vou cortar isso aqui e vou inserir a legenda. Uma figura. Ele não está deixando eu digitar. Não está entendendo que isso aqui é uma figura? Vamos ver se eu consigo fazer nesse quadro aqui. Normal, que também tá normal. Ah, tudo bem. Ele só não deixou eu digitar lá, mas a gente digita aqui, né? Arranjo dos elementos do trabalho acadêmico. Já veio configuradinho, né? Vou colocar isso aqui também como uma figura. Tá ok, digita. Figura 3, quadro, elementos que compõem a estrutura do trabalho acadêmico.
Aí eu venho aqui na página inicial, clico em legenda, ele já arruma para mim. Esse aqui também eu tenho que centralizar. As minhas margens ainda não estão prontas, né? Então parece que tá fora da margem. Essa fonte aqui, ó, posso colocar tamanho 10. E se a gente tem mais, aqui tem mais uma tabela. Vamos organizar como uma tabela. Eu vou colocar as linhas embaixo. Vou colocar todas as bordas, né? Depois eu vou tirando essas bordas. Nossa, aqui veio bem desconfigurado isso aqui. Aí eu tiro as bordas aqui, né? Da, da direita. Nossa, isso aqui veio bem ruim. Design, pronto. Agora sim, daí eu posso tirar. Ou já posso pegar um design dela aberta, ó, né? Que facilita a minha vida também. Vamos ver um que seja mais bonito. Aqui, ó. Aqui é o design da tabela, ó. Ela tá aberta dos lados. Agora eu só vou arrumar do jeito que eu gosto, né? Cada um tem um estilo aí. Eu sempre coloco o título em negrito. Uma dica. Quando você tem tabelas, ou quadros, você vem aqui em layout e clica em repetir linhas de cabeçalho, porque se ela passar para a página seguinte, ó, aparece o cabeçalho ali em cima, né? Então a pessoa não fica perdida. O que que é essa coluna um? O que que é a 2? Então o cabeçalho se repete. Vamos arrumar isso aqui. Vendo que ela tá bem fora, né? Então vamos colocar aqui tamanho 1, reduzir um pouco a letra 10, né? Tá, tamanho 10. E a gente centraliza ali as principais informações aqui, né? Vou deixar centralizado. Vou deixar centralizado. Cadê aqui? Pronto. Quando a gente mesmo vai fazer a tabela, a gente já faz certinho, né? Agora, quando nós pegamos informação de outro lugar, copia e cola, às vezes vem sem formatação, né? Interessante colar especial. Não fiz isso para a gente poder realmente, vocês poderem ver como que eu vou arrumando, né? As tabelas, mas no dia a dia eu já colo especial e colo formatado. Eu não preciso ficar arrumando tanto assim, né? Trabalho muito manual esse aqui. Tá vendo? Eu tô diminuindo o espaçamento das linhas fazendo isso, né? Porque senão minhas tabelas ficam muito grandes. Também, assim, ó, uma forma de fazer é vir aqui, ó, selecionar a tabela inteira e vir em ajuste automático, autoajuste de conteúdo. Aí ela arruma sozinha, tá? O que é as margens, enfim, como que fica melhor. Vou centralizar também a minha tabela. Dá para aumentar um pouquinho aqui. Sabe, isso aqui, ó, como que eu habilito? Vou em exibir régua. Então, se eu tirar, ó, não aparece mais, né? Então, deixa exibir da régua e eu consigo mexer aqui, ó, nos espaçamentos das tabelas, tá? Pronto. Então, agora eu vou colocar isso aqui como uma tabela lá nas referências. Então, eu vou em referências, inserir legenda, tabela. Ok. Aí ele já disse que é a tabela um. O bom disso aqui
É que se eu inserir uma tabela aqui antes, vamos dizer assim, ó, coloque isso aqui como tabela. Então, essa aqui já vai automaticamente passar a ser tabela 2. Vamos fazer isso? Então, vamos colocar aqui, ó, inserir tabela. Não sei se consigo desenhar aqui, né? Ele só não dividiu aqui, né? Vamos dizer que seja uma. Vai me deixar fazer a tabela. Vamos criar aqui a tabela, né? Inserir tabela. Hum, então, vamos lá, definição. Vou Ctrl X, né? Vou colando aqui do lado. Coleta de material. Essa aqui eu vou excluir, essa linha. Coloco a letra maiúscula, o começo dela, né? Vou dar um título para essa minha. Vamos ver, definição, estrutura, né? Então, etapa, descrição da etapa, né? Descrição. Já coloco centralizadinho. Beleza. Lá diminuo minha letra, né? Centralizo. E pode não precisar ser negrito. Dando o delete aqui, ó, para apagar os espaços. Isso aqui tudo eu posso colocar o layout, vem distribuído aqui no meio. Esse aqui também eu coloco no meio e depois eu venho em página inicial e justifico. Olha que bonitinho que fica, né? Também eu venho aqui e coloco repetir linhas de cabeçalho, porque eu não sei se mais para frente vai se dividir em duas páginas. O ideal é que tabelas, figuras fiquem sempre numa página só. Mas se passar, né? Então já tá certinho ali a repetição das linhas do cabeçalho. Então, a gente vai tirar aqui os lados para que ela é uma tabela. A gente tira a borda esquerda e aqui tira a borda direita. Pronto. Se quiser tirar também aqui, ó, essas de baixo, eu normalmente tiro essa inferior, ó, deixo ela aberta, fica mais bonita. Deixo assim, tá? Então a gente vai colocar aqui uma tabela, ó, referências, inserir legenda tabela. Normalmente eu consigo digitar aqui, eu não sei por que ele não tá me deixando, né? Não tá vendo? Ele colocou como tabela 1, ó. Estrutura, etapas, da metodologia. Então, ele já assumiu que essa aqui é a 2. Quando eu passo o mouse aqui em cima, tá vendo que ele tá mais cinzinha, mais escuro, tá destacado? Significa que tá com a referência correta lá. Eu acho que aqui, ó, tem mais uma figura. Então, vou inserir legenda. Isso aqui é uma figura. Colocou embaixo. Vamos lá, aqui tem uma figura 4. É, metodologia científica e suas etapas. Eu venho aqui, coloco em legenda, deixo centralizadinho. Vou diminuir um pouco o tamanho dessa figura, ela não precisa ser tão grande. Centralizo ela. Aqui embaixo, né, eu vou colocar a fonte. Eu coloquei inteira aqui, como que a gente coloca a fonte? Porque essa aqui é a referência, né? A fonte seria Praça 2015. Isso aqui tudo é lá nas minhas referências.
Eu coloquei só um exemplo de sumário para vocês, e que eu vou jogar lá como se fosse um apêndice, um anexo na realidade. O anexo é título 1. Ele também não tem numeração. Essas referências não estão corretas, tá, pessoal? É só tem que arrumar as referências, enfim. Só para a gente ter aqui rapidinho, para não ficar tão aí os anexos. Por que que é anexo? Porque apêndice é aquilo que eu criei, mas não quero que esteja ali no meio do trabalho, é algo para quem quer observar depois, uma informação extra. E o anexo é o que eu peguei de um site, de outro trabalho, não fui eu que fiz, tá? Se eu estou falando de TCC, cada um desses tópicos tem que começar numa nova página. Se eu estou falando de artigo, aí é corrido. Vamos dizer que a gente está fazendo ali um TCC, um trabalho acadêmico. Então, cada tópico tem que começar, né? Cada tópico um, título um, tem que começar numa página nova. Também trazer ele para junto da figura. Eu vou arrumando meu texto para ficar harmônico, né? Normal. E tá com recuo maior, né? Então, em 25. Então, vem aqui, ó. Não, tá certo, então, em 25. Pronto. Agora a calculatriz ficou para baixo. Aí a metodologia, nova página, tá? Também não posso ficar com esses espaços. Eu tenho que escrever um texto aqui sobre a minha tabela, né? Eu tenho que identificar a fonte dela, né? Colocar dados da pesquisa, 2005, né? Eu posso deixar esses espaços. Aqui também eu posso centralizar ou deixar mais próximo. Eu deixo como tamanho 1. Aqui também é 1 e removo o espaço antes. E aí o resultado vai numa nova página. Considerações finais também, nova página, e referências também. Tá vendo que ficou esse espação aqui, ó? Tem que vir e colocar como normal. Tá vendo? Senão ele joga lá embaixo as minhas referências, ó. Então, não sei por que ele ficou tudo com título 1, ó. Então eu venho, coloco tudo normal e vou diminuindo esses espaços onde tá como título 1, ó. Senão, minhas referências ficam lá embaixo na página. Agora tá certo. Isso é tudo normal. O título 1 é só a palavra referências. Jogo meu anexo lá para baixo também. Vem no começo da página, tudo certinho. Pronto. Agora eu posso criar o meu sumário automático de tabelas e figuras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar isso aqui lá para baixo também, esse sumário. Quando eu quero sair dele, é só clicar na setinha para a esquerda, que ele sai e você consegue colocar ele para baixo, na outra página, né? Então, a gente vai fazer agora o sumário de lista de tabelas. Depois nós vamos fazer o de lista de figuras. Nós podemos configurar como título 1 para aparecer lá no menu, tá? Só que é centralizada. Então, eu venho aqui embaixo, referências, inserir índice de ilustrações. Como eu quero da tabela, então eu vou colocar aqui uma tabela, usar hiperlinks, mostrar o número de página e alinhar à direita, incluir nome e número, tá certinho. Pronto, ele fez o meu
a sumária automática. Se eu clico Ctrl e o botão esquerdo do mouse, ele vem na tabela 2. Ele está aqui do ladinho, a lista de tabelas. Agora eu vou aqui na lista de figuras, mesma coisa. Eu vou inserir o índice de ilustrações que eu configurei antes como figura e OK. Aí a figura veio junto, ou seja, tem uma coisa errada. Vamos lá na figura 4. E esse aqui tem que ser normal, ó. Esse aqui também tem que ser normal. Tá vindo junto com a... Ó, coloquei como legenda e esse aqui como... Esse aqui como normal. Senão, meu Deus, né? Bagunça tudo. Então, vamos lá, vamos fazer de novo isso aqui. Clique no botão direito, atualizar campo, atualizar o índice inteiro. Tá vindo junto figura. Vamos lá ver o que aconteceu. Esse aqui não tá certo e esse aqui é normal. Talvez eu tenha que dar um espacinho, ó. Outra coisa que eu posso fazer é colocar ela ficar junto do texto, lá vendo a lista de figuras, tem que ficar certinho, né? Pronto, agora deu certo. Então eu tinha que dar um espaço, né, entre a legenda e a figura para ela não vir junto. Aí eu puxo para cima o meu sumário, deixar isso aqui para baixo, e ficar um em cada página. Sumário, vou descer ele na próxima página e vou atualizar ele inteiro, porque eu já mudei tanta coisa aqui, né? Ó, e agora aparece a lista de tabelas e figuras. Pronto. Bom, pessoal, agora a gente precisa configurar a margem, fazer o número de página, numeração de página, e que a numeração não apareça, né, antes da introdução, que é aquela quebra de seção que eu ensinei para vocês em sala também, tá? Então, vamos lá. Vamos inserir o número de página. Sempre é no início da página esse número sem formatação 3, que é à direita, ali no canto superior. Tá vendo que já abre o cabeçalho, né? Aí eu fecho o cabeçalho. Tá aparecendo o número de página aqui, mas ele, na verdade, ele não pode aparecer, tá? Tem que contar as páginas, mas só pode aparecer a partir da introdução. Eu vou fazer uma quebra de seção, para desvincular as duas seções. Então, eu clico aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse antes da palavra introdução. Vou lá em Layout, Quebras, Quebra de seção próxima página. Não fez nada, aparentemente, mas se eu der dois cliques aqui no meu cabeçalho, tá vendo que ele criou duas seções? Seção 1 e seção 2. Eu não quero que elas estejam vinculadas, eu quero separar elas, porque numa eu quero que apareça o número de página e na outra não. Então eu clico aqui, tá clicado, ó, em vincular anterior. Eu clico nele para desvincular. Tá vendo? Ele estava vinculado antes, ele estava, ó, vinculado, ele estava grifado. Aí eu desvinculo, ele fica sem o grifo, né? A palavra vincular anterior. Então agora são duas seções distintas. Então eu posso vir na seção 1, qualquer uma das páginas, e deletar o número de página. E fecho o cabeçalho e rodapé. Eu vou conferir, ó. Não aparece na primeira, nem na segunda, mas ele está contando, ó. 3, agora seria a página 4. Página 4 isso aparece após a introdução, certo? E as margens, como que eu arrumo a margem, professora? Eu vou aqui em parágrafo, eu tenho que ir lá em tabulação. Deixa eu ver aqui. Na realidade, esse Windows novo, a gente pode arrumar aqui em layout, né? Antes eu arrumava em tabulação. Então, layout, eu vou em imagem personalizada e aí eu coloco 2 e 2, 3 e 3. Deixa eu só lembrar aqui, eu acho que é superior esquerda 2, inferior direita 3.
Margens ABNT. Isso, é superior esquerda 3. Então, superior 3, esquerda 3, inferior 2 e direita 2. Isso. Pronto. E deixo como retrato e ok. Pronto, ele arrumou as minhas margens também. Aí eu dou uma olhadinha no final do trabalho, né, para ver se tá tudo certo. Ó, aqui. Coloco a legenda da figura em cima. Tá tudo certinho, ó, tudo configuradinho. Figuras assim, ó, o que que eu recomendo também? Que vocês coloquem uma margem em volta, ó, borda, por exemplo, coloca aqui azulzinho, sei lá, uma cor, né, para ver para onde que ela tá, onde ela começa, onde ela termina, né? Ela tem que ficar no meio aqui. Vamos alinhar ela com o texto. Então, tô dando delete aqui dele. Ó, isso, pessoal, é porque eu peguei um texto e joguei aqui no Word, todo desconfigurado, me dá todo esse trabalho. Se eu for construindo um texto, o que eu faço? Eu já deixo tudo configurado antes, né? Então, eu já. Já deixo tudo configuradinho aqui, ó, nos títulos. Para a hora que eu começar o meu trabalho, ele já está correto. Então, eu não vou ter todo esse trabalho que eu estou tendo aqui para configurar o, né, que veio ali todo irregular, né? Você pega de um outro site, alguma coisa, ele vem assim. Pronto. Aí sempre que eu ajusto o meu texto, eu venho e mudo aqui o sumário, atualizo os números de página, e ele fica corretinho. Aí, se eu quiser, né, enviar o trabalho, é só eu salvar em PDF e enviar ele. Eu vou postar para vocês esse aqui, para vocês terem ele formatado. E a minha sugestão é que vocês façam esse passo a passo aí. Se faltar alguma coisa, vocês podem comentar aqui no vídeo também, aqui embaixo, que eu posso explicar também, tá? E eu espero que tenha ajudado vocês aí na formatação automática, tá bem? Um abraço a todos e bons estudos para vocês.